Oi, gente, boa noite. A gente acabou de fazer uma live na página do Homemakers Code e como o vídeo ficou um tanto quanto cortado, eu resolvi gravar outro, juntando tudo que nós conversamos. O objetivo hoje é falar um pouquinho do SQL Server, você agnóstica à versão, e falar de algumas coisas que fazem os desenvolvedores terem medo do SQL Server, quando na realidade ele é um fofo e não precisa ter medo. Então, para quem não me conhece, eu sou Dani Monteiro, eu sou mestre em Engenharia da Computação, Microsoft MVP, de Data Platform, sou MongoDB Female Innovator, assim, eu sou uma das 50 hackers to follow, segundo a Gamma Academy, e esse ano também eu tive a chance de fazer uma talk no TEDx São Paulo, então é muito fácil de me achar, eu participo de várias comunidades, de vários meetups, então meu primeiro convite é curtam a página do Homemakers Code, participem, meninas são muito bem-vindas. Conheçam também o meu blog, que é o dbforbeginners.com, então ele é focado em desenvolvedores iniciantes. Então eu costumo abordar os assuntos desde o começo até o que, né, alguns assuntos até mais avançados, tipo monitoração, índices, algumas dicas de tuning. Ano passado eu falei sobre o MongoDB, então tem lá dbforbeginners.com/mongodb, você vai achar bastante coisa. Esse ano eu estou falando até agora do SQL Server e o meu próximo banco de dados eu não sei ainda se vai ser o MariaDB ou o PostgreSQL, que são dois bancos que eu gosto muito. Nas redes sociais, Dani Monteiro DBA, isso em todas, tá? Desde Facebook a Twitter. Me sigam lá no Twitter, né? Eu sempre estou postando dicas, links, cursos, coisas interessantes. Eu uso bastante. Instagram também tenho usado bastante, então sejam bem-vindos. Eu tenho um Meetup, que é o Databases SP, também é bem bacana. E se você não está no Meetup, entra lá no Databases SP, entra no Meetup do Homemakers Code, participe, todos são muito bem-vindos. Então, a gente começa com bancos de dados. Antes de eu entrar um pouquinho no modelo, eu queria falar algumas coisas sobre os tipos de bancos de dados. Hoje nós temos os bancos de dados relacionais e os NoSQLs, e o mundo está bem dividido. Antigamente era dividido em SQL Server e Oracle, né? Hoje é dividido em relacional e NoSQL. Então, não se iludam, tá? Achando que bancos de dados NoSQL vão matar os bancos de dados relacionais, porque não é essa a realidade. Até o Fowler disse alguns anos atrás que o futuro não era NoSQL, o futuro é da persistência poliglota. E o que isso quer dizer? Que dependendo do seu modelo de dados, você vai usar um ou outro banco de dados. Isso não quer dizer que um é ruim, o outro é bom. Não, essa discussão é até muito rasa, porque tem muitos outros aspectos envolvidos. Então, tem bastante coisa que você pode analisar, você pode inferir. Outra coisa, modelos de dados eles são essenciais tanto para bancos NoSQL quanto para bancos relacionais. E outro parênteses, antes de eu começar, qual é a grande diferença, né, entre um banco de dados relacional e um banco de dados NoSQL? Hoje em dia está bem tênue, mas olha, um relacional, os dados são organizados em linhas e colunas. Ahn, os dados são organizados em linhas e colunas, ou seja, dados em formato tabular. Eles têm integridade referencial, e já vou explicar melhor o que é integridade referencial, além das propriedades ACID. Os bancos de dados NoSQL, eles são de isso normalmente, tá? A grande maioria deles é sem esquema, ou seja, você pode ir adicionando informações, você não precisa que nenhuma tabela, você cria e já define os atributos. Um banco de dados NoSQL, um documento, você pode ir adicionando atributos e pode ter documentos com características totalmente diferentes. Eles normalmente são open source, tem vários. Eles também, tá, gente? A maioria deles tem, a maioria.
Muitos deles têm suporte a transações e propriedades ACID, mas eles não têm integridade referencial. Então, cuidado para você fazer a distinção. Hoje, o nosso assunto são bancos de dados relacionais. Então, o SQL, embora ele tenha suporte ao JSON, ao XML, ele é um banco de dados relacional. Já está aí há mais de 15 anos, eu dei mais, porque eu trabalho há 16 anos com banco de dados, e a primeira versão que eu trabalhei foi a SQL 6.5, e ela já era antiga, tá? Não foi nada de lançamento, não. E então já tiveram várias versões até aqui, e o SQL, cada versão ele me surpreende mais. Cada versão eu acho que ele está mais completo, mais robusto, então é um banco de dados que eu, Daniele, adoro trabalhar. Então, agora vamos para o modelo de dados. O modelo de dados, cara, principalmente para quem é devs odeiam ficar fazendo modelo. Vocês vão ver que alguns chefes vão reclamar que parece que você está demorando mais. Por quê? Em muitas empresas ainda tem-se aquela ideia de que o entregável de um projeto é o quê? É uma aplicação que é um relatório, quando na realidade o principal entregável dos seus projetos agora são os dados. E até jargão já, a frase mais batida, na minha opinião, é os dados são o ouro da sua empresa, os dados são o novo petróleo. Cara, se eles são o novo ouro, se eles são o novo petróleo, eles precisam ser tratados com cuidado. E a primeira etapa para ter este cuidado com os dados é criar um modelo, tá? E não entenda criar um modelo como fazer um diagrama super formal, usando o ML, modelo entidade de relacionamento. Cara, isso também faz parte, se você tiver facilidade, legal, mas se você não tiver, modelo de dados pode ser um rascunho, pode ser quadradinhos conectados. Por quê? Porque a ideia é eu entender a minha informação. Então, e eu sempre aconselho, coloca no papel, usa um quadro branco, porque para você poder discutir com a sua equipe, para você poder coletar outras informações, ter outros pontos de vista. E, gente, sem um modelo, eu acho quase impossível fazer queries. Por quê? Porque eu preciso ver, eu preciso entender como a informação está encadeada, o que é a chave primária de uma tabela, o que é a foreign key na outra. Tudo isso me ajuda a escrever as queries de uma maneira mais assertiva. Então, primeiro conselho é entenda os seus dados, entender como a sua informação está encadeada. O modelo vai te ajudar a criar consultas melhores, porque você consegue visualizar, você consegue saber, né, como a informação se liga, como ela está conectada. Então, se a sua empresa tem uma ferramenta case, faz engenharia reversa. Ferramenta case é um tipo de ferramenta que ela pega um código e gera um diagrama. Ou, dado um diagrama, ela te gera já o código. São muito bacanas. A maioria das empresas tem, e esse processo de, dado um código, gerar um diagrama, chama engenharia reversa. Então, é um recurso muito bom para você entender, para você ver a estrutura. Agora, sua empresa não tem uma ferramenta para te ajudar a fazer engenharia reversa, então não chore. Usando o SQL Server, se você está usando o Management Studio, você pode fazer engenharia reversa através dele. E a dica de ouro é rabisca, risca, desenha, pergunta. Gente, nem sempre é óbvio. E nem sempre vai ser fácil. Então, quando você pergunta, quando você quebra essa barreira do perguntar, a tendência é que o seu trabalho fique muito mais fácil. Então, aqui, ó, vou rodar um videozinho mostrando como que você cria um diagrama lá no Management Studio. Então, ó, escolhe o banco de dados. Primeira opção, diagramas de banco de dados. Cria um diagrama. Você vai selecionar as tabelas que você quer que façam parte do seu diagrama, adicione o SQL e já faz o diagrama sozinho, bonitinho para você. É super tranquilo. Depois é só fechar e ó, tá aí o seu diagrama bonitinho. Ah, dá para pintar de rosa? Não, mas dá para você entender como que seus dados estão encadeados. E aí a gente já entra num assunto polêmico, fofo, que são os joins. Gente, os joins, primeira coisa, quando você tem um modelo
o join já fica mais fácil. Conselho de amiga. Então, primeira coisa aí, para vocês lerem, compartilharem, eu escrevi um post no meu blog falando sobre os joins. Eu aconselho que você leia, compartilhe com os amigos. E o título é tão fofinho, não tenha medo, é só um join. Por quê? Porque realmente você não precisa ter medo, você só precisa entender o modelo. E aí, os primeiros conceitos, né? Chave primária, ou primary key, ou PK, quer dizer o quê? É um atributo ou um conjunto de atributos que vão identificar unicamente uma linha da sua tabela. Vamos pensar numa tabela de pessoas? Então, eu tenho uma tabela com todas as pessoas do Brasil. O que identifica unicamente cada pessoa? Qual é o atributo da pessoa que faz com que ela seja única? O CPF. Então, é aquilo que caracteriza uma linha da tabela. Relacionamentos. Então, uma tabela tem uma chave primária, e essa chave primária, quando eu preciso dizer que os itens do pedido pertencem a um pedido, como que eu faço? Eu coloco nos itens do pedido a chave primária da tabela de pedidos, porque aí eu ligo as duas coisas, as duas tabelas. Então, o relacionamento ele é dado através desta junção de primary key de uma tabela com a foreign key da outra. Um relacionamento ele garante a integridade referencial. Isso quer dizer o quê? Eu não posso ter itens de pedido sem pedido. Né? Cardinalidade é dizer um relacionamento ele é de um para muitos, ou seja, um pedido tem vários itens de pedido, de um para um, tipo paciente, prontuário médico. E a chave estrangeira, a foreign key, que é o quê? A foreign key é quando a chave primária de uma tabela ela faz parte de outra tabela. Então, ela é uma chave estrangeira, porque é uma chave que saiu de uma tabela e foi para outra. Simples assim. E aí, vamos para os tipos de join. Cara, primeira coisa, vamos pensar em conjuntinhos, tá? Conjunto A e conjunto B. Se eu junto o conjunto A com o conjunto B e mais aquilo que eles têm em comum, que é isso aqui, junta tudo, A e B, eu tenho um cross join. Difícil de ser usado, tá? Eu acho que eu usei uma vez. Inner join, esse é o mais comum. Então, eu tenho aqui o conjuntinho A, tenho aqui o conjuntinho B, e eu só quero aquilo que é comum ao A e comum ao B. Left join, eu quero todas as informações do conjunto A, e do conjunto B, eu só quero aquilo que ele tem em comum com o conjunto A. Right join, eu tenho o conjunto A, tenho o conjunto B. Então, eu quero todas as informações do conjunto B e do conjunto A, eu só quero aquilo que ele tem em comum com o conjunto B. Então, aí, para resumir, tem a tabela da esquerda e a tabela da direita. O inner join é só aquilo que é comum à tabela da esquerda e à tabela da direita. Left join, eu quero todas as informações da tabela da esquerda e da direita, eu só quero aquilo que tem em comum com a tabela da esquerda. Right join, eu tenho todas as informações da tabela da direita e da tabela da esquerda, eu só quero aquilo que é comum com a tabela da direita. E cross join, eu quero todas as informações. Na prática, vamos pensar aqui, ó, eu tenho uma tabela de pedido e uma tabela de itens de pedido. Elas estão ligadas através de uma foreign key, ó. Eu tenho aqui um relacionamento entre as duas tabelas. Então, tabela de pedido, a chave primária dela é o pedido ID. Quando eu analiso a tabela de itens de pedido, olha aqui, ó, pedido ID é a chave estrangeira. Essa chave estrangeira, por quê? Porque ela veio lá do pedido. Então, e aí, um conceito importante aqui é a integridade referencial, quer dizer o quê? Eu não posso deletar o pedido se tiverem itens relacionados a ele. Não posso também adicionar um pedido, um item de pedido, se o pedido ID não existe. Então, eu garanto que essa informação está o quê? Íntegra.
E aí vamos falar um pouquinho de update com where. Esse é um assunto muito interessante. Não é tão difícil, gente. Então vamos começar assim, ó, a sintaxe básica do comando update. Atualize a tabela, setando a coluna 1 igual ao valor 1, onde a coluna x é igual ao valor. Vamos traduzir para o inglês? Update, tabela. Vamos ver se agora vai funcionar isso aqui. Então, update a tabela 7. Coluna 1 igual a valor 1, where coluna x igual a valor x. E aí, ó, gente, destaque total aqui para o where. Sempre que vocês forem criar um comando de update, o comando de update começa com where. Por quê? Para você não correr risco de esquecer. E quando você faz um update sem o where, por que isso é piada pronta para DBA? Porque você vai atualizar todas as linhas da sua tabela com determinado valor e quase nunca é isso que você quer. Tá? Dificilmente a sua intenção é alterar todas as linhas de uma tabela. Isso normalmente é erro e tem que voltar ao backup, enfim, traz transtorno e em alguns casos traz até a perda do emprego. Então, o ERA é vida por causa disso, ele te poupa de dores de cabeça. Então, a minha dica de ouro, vai escrever um comando de update? Escreve primeiro a cláusula where para você não correr o risco de esquecer. Então, antes de fazer um update, faz um select, valida se a condição está certa, dá uma conferida com o modelo, tá tudo ok, a quantidade de registros é mais ou menos o que você espera. Então, nesse caso aí, você faz o update. Aqui eu trouxe um exemplo, eu não tinha mostrado a sintaxe, né, do... Vamos lá. Ah, tá, a minha canetinha está funcionando aqui. Eu não tinha mostrado a sintaxe de um join. Nesse caso, ó, esse asterisco aqui, eu já vou te dizer que ele não é uma boa prática. Eu só usei aqui porque é um exemplo. Mas evitem, tá? Coloquem aí o nome das suas colunas. Então, coluna 1, vírgula, coluna 2, vírgula, enfim. Todas as colunas que são necessárias para o retorno da sua consulta. O que me interessa neste momento é daqui para baixo, ó. Então, inner join, o que é um inner join? Eu quero todos os produtos que façam parte que tenham sido comercializados, né? Que façam parte do item de pedido. Então, ó, aqui eu tenho a chave primária da tabela de produto igual a chave estrangeira produto ID da tabela de itens de pedido. Lembram do que eu falei do inner join? Então, eu só quero aqueles produtos que foram vendidos, só quero aqueles produtos que têm um item de produto associado a ele. Inner join, né? Tenho que dizer aqui no meu comando qual é o tipo de join, on, e qual é a condição, o que relaciona essas duas tabelas. Item do pedido ponto pedido ID é igual a pedido ponto pedido ID. Então, a chave primária de uma tabela com a chave estrangeira de outra. Sintaxe do join é bem tranquila. Sempre, se você precisa fazer um update com join, você escreve primeiro o comando select. Escreve o select, faz o join, vê se deu certo, só depois você sai atualizando tudo. Então, qual é a diferença, né, do update com um join e sem o join? Atualize a tabela produto, 7, produto ponto preço, e aí eu tô pondo um desconto qualquer aqui, tipo R$1 a menos no preço de um produto. E eu podia ter aqui uma condição onde, por exemplo, itens de pedido ponto quantidade é maior do que 10. Você vai usar um update com join quando a condição para atualização do seu dado ou o valor do seu dado vem de outra tabela. Então, aqui, ó, eu falei para vocês que um update, ele tinha um update, set e where.
Quando a condição para atualização vem de outra tabela, ou o valor que vai ser atualizado vem de outra tabela, então eu tenho a cláusula from, e aí eu faço o join como se fosse no comando select. É de boa, tá? A dica é não saia criando o update. Faz o select primeiro com o join, depois você escreve o restante do comando de atualização. Uma coisa que desenvolvedores de vez em quando têm dúvidas e sempre me perguntam é: view, store procedure, trigger, function, o que é isso, né? Essa salada, minha definição é que eles são só amor. Uma store procedure contém comandos transact SQL armazenados. Dentro dela você pode ter update, delete, insert, create, alter, drop, tudo. Quase tudo você consegue fazer dentro de uma store procedure. Elas aceitam parâmetros, tá, de entrada e parâmetros de saída. Os parâmetros de saída são o retorno da store procedure e ela pode também não ter nenhum retorno, tá? Pode ser só um processamento. As consultas são muito mais rápidas do que comandos ad hoc. Por quê? Porque o SQL tem um plano de execução, então ele vai armazenar um plano para essa store procedure. E outra coisa, ela é uma boa prática, porque quando, por exemplo, supondo que você tenha uma atualização nos seus dados, né, na sua store procedure, e você não quer mexer no binário da sua aplicação, porque se você trabalha numa empresa que tem uma gestão de mudança mais rígida, isso demora, isso é recurso, e a alteração não é no binário, é só no comando. Então, se você tem uma store procedure, você só altera a store procedure. Senão, você teria que mexer no código da sua aplicação. Então, store procedure é vida. Crie, por quê? Porque é uma boa prática. Em vez de você colocar na sua aplicação um comando select com 50 mil linhas, você vai colocar exec, o nome da sua procedure e os parâmetros dela. Uma trigger, primeira dica é use com cuidado, tá? Por quê? Porque ela pode ser um problema. Então, trigger é um comando armazenado que normalmente está associado a uma tabela e é executado automaticamente em resposta a um comando de insert, delete, update. A trigger pode ser do tipo for, que indica que a trigger vai ser executada junto com o comando de insert, delete, update. Pode ser uma trigger do tipo after, ou seja, ela é executada após o insert, delete, update, ou em standoff, que ela é executada no lugar, né, antes da ação que gerou a trigger. E por que eu vou usar trigger, Dani? Para fazer validação, para fazer exclusão lógica, para aplicar uma determinada lógica de processamento, enfim, que seja automático. Então, para isso, triggers são bem bacanas. Views. View é uma visão, gente. Só isso. Então, imagina que você tem aqui, ó, este comando select e ele é usado muitas vezes na sua aplicação. Ao invés de você escrever várias vezes este comando, você cria uma view que contém a visão desses dados, então uma exibição, uma visão mesmo dos dados, e aí, ao invés de você escrever tudo isso, você só coloca select asterisco from view. Então, é bem mais simples. Uma view não aceita parâmetros, por quê? Porque ela é só uma visão, ela não armazena os dados, tá? É uma boa prática, justamente por você centralizar um comando, né? Ela pode ter índices, e eu já aviso, tenha cuidado com isso, de criar views indexadas, porque elas são muito rápidas na leitura, mas podem ser uma carroça na inclusão. E uma view, para vocês não esquecerem, ela é usada no lugar de uma tabela. As functions, olha só, imagina que você tem uma necessidade de, dado um parâmetro, ter um resultado, ou dado alguns parâmetros, ter um resultado. Então, uma função, ela aceita parâmetro, ela faz uma transformação e te dá um retorno. Por exemplo, tem as views internas, as funções internas aí do SQL, tipo cast, convert, getDate.
Tem funções de agregação. Então, eu tenho um monte de dados e eu agrego ele devolvendo um resultado, tipo, de acordo com o critério, tá? Count, AVG, SUM, são views, functions de agregação. Nossa, esses make agora, de ficar falando view. Existem também as User Defined Functions. Dica da Dani, não sai criando function, pesquisa primeiro para ver se ela já não existe, tá? Porque existe muita function. Elas podem ser do tipo escalar, que retorna um único valor, ou elas podem ser do tipo Table Valid Function. Isso quer dizer o quê? Que elas retornam, em vez de retornar só um único valor, ela retorna uma tabela. Então, elas são bem bacanas, tá? E aí, vamos para uma parte muito legal, que é uma coisa que eu gosto muito, que ajuda muito, e que normalmente a gente pensa, né? Ah, vamos fazer um tuning. Então, tuning é o quê? Rever os índices? Não é só isso, mas uma boa parte do tuning envolve índices. Então, se você pretende aí dar uma olhada na sua aplicação, melhorar o desempenho e tal, provavelmente você vai precisar entender um pouquinho do que são, né, os índices. E a primeira coisa, índice é vida. Então, eu gosto muito dessa definição lá da documentação do SQL Server, que o índice é uma estrutura em disco associada a uma tabela, um view, e ele agiliza a recuperação das linhas. Ele contém chaves, né, são criadas de uma ou mais colunas. As chaves são armazenadas dentro de uma estrutura B-tree. Cara, essa palavra aqui é importantíssima. Eu até destaquei aqui algumas coisas que são bem importantes. E a estrutura possibilita o quê? O SQL a localizar uma determinada linha de uma forma mais rápida e eficaz. Então, é muito importante conseguir entender o que é um índice. Cuidado para você não achar que você vai indexar tudo. Por quê? Porque o índice ele precisa de manutenção e aqui tá escrito aqui, as chaves são armazenadas em uma estrutura B-tree, ou seja, aumenta o espaço, né? Aumenta a necessidade de armazenamento de dados. Então, os índices precisam ser pensados. Por quê? Porque não dá para criar índice para cada consulta que vai ser feita, né? Porque os índices deixam as escritas mais lentas. Se deixa a escrita mais lenta, e o seu sistema, por exemplo, a inclusão de dados em tempo real, isso pode ser um problema. Então, você precisa pensar muito bem no índice que você vai criar. Sobre as colunas que você vai incluir no seu índice, cara, quer me deixar desesperada é alguém chegar e falar assim, eu vou criar um índice com essa coluna aqui, que é um varchar de 300. Nossa! Por quê? É preferível usar índices com colunas menores. E assim, não dá para ter índice com tipo ntext, text, varchar max, esses tipos, o SQL nem te deixa criar um índice com eles. A primeira coisa é entender o que é um índice cluster. Por padrão, no SQL Server, a PK é sempre criada com índice cluster, mas você pode mudar e eu tenho algumas situações onde eu mudei. Classificam e armazenam as linhas, isso quer dizer o quê? De acordo com seus valores. Então, a sua tabela ela é organizada de acordo com o atributo que você escolheu para ser seu índice cluster. Só dá para ter um por tabela. Por quê? Porque as linhas só podem ser executadas, só podem ser classificadas em uma ordem. Não dá para você adicionar várias ordens para ordenar os registros de uma tabela. Então, vamos para esse desenho. O primeiro nível de um índice é o índice root. É o nível root. E aí eu tenho os níveis intermediários, onde os dados vão sendo organizados para a busca ser mais rápida. E no Leaf Nodes, aqui no último nível, eu tenho o quê? Isso é importante, tá? São os dados mesmo. Então, vamos pensar aqui, vou até mudar de cor aqui da minha canetinha. Eu tenho aqui, eu estou procurando, deixa eu achar o meu ponteiro aqui do mouse, então achei. Então aqui eu estou procurando, quem eu estou buscando? Estou buscando Nossa, gente, estou parecendo analfabeta, eu juro que eu vou aprender.
Eu estou procurando o registro número 10. Então, entrou aqui no nível... Aí, aqui eu tenho de 1 a 3. Nossa, gente, estou parecendo a primeira série. Depois eu tenho de 4 a 8. E aqui, 9 e 10. Então, o que vai acontecer? Nível 1. Estou procurando o registro 10. Registro de aí de 10 está lá na última folha. Então, vamos agora. 9 e 10 estão aqui nessa folha. Ele vai ter o ponteiro certinho aqui, ó. Para o meu registro de número 10. Para as linhas da minha tabela, cujo ID, cujo a chave do índice cluster é número 10. Então, vocês veem que a busca é muito mais rápida do que ter que procurar linha por linha. E o índice não cluster? Olha, pensa num livro. Você pegou um livro e quer aprender sobre SQL Server, sobre Transact SQL. Eu acho que eu não falei, tá? Transact SQL é uma linguagem padrão, tá? E a Microsoft fez adaptações nessa linguagem padrão para que ela ficasse de acordo com o SQL Server. Esta linguagem, baseada na sintaxe SQL padrão, é o Transact SQL. Então, você comprou um livro e você quer achar o capítulo sobre Transact SQL. Você vai abrir esse livro no índice e vai procurar lá qual o capítulo de Transact SQL. O índice vai dizer página 50, então você vai direto para a página 50. Sem índice, você teria que varrer, olhar folha por folha do seu livro até você achar a informação que você está precisando. Então, o índice não cluster, ele tem essa mesma ideia. Então, pensa no livro, né? E aí você vai lembrar o que é um índice cluster. O índice não cluster, ele contém os valores da chave e localizadores, que vão fazer o quê? Esses ponteiros, eles vão apontar para o armazenamento dos dados da tabela, né? Normalmente, ele vai o índice não cluster, se a sua tabela tem o índice cluster, o índice não cluster aponta para o cluster. Ai, que confusão. Mas já vou mostrar uma imagem para deixar mais claro. Quando a sua tabela não tem um índice cluster, ela é chamada de heap. Então, aí você vai ver bastante esse nome nas documentações aí. Então, você pode criar vários índices não cluster na mesma tabela. Pode criar numa view também, mas eu acho que esse é um assunto para uma próxima live. E eles são criados para melhorar o desempenho das consultas, mas lembra que ele pode deixar sua escrita mais lenta. Então vamos lá. A gente começa, aqui eu tenho um root, exatamente como eu tenho no índice cluster. Tem os leaf nodes, então aqui, já no último nível, o que vai acontecer? Ele aponta para a página de dados. Né? Eu tenho aqui um índice para linha mesmo, um ponteiro para dizer, olha, vá para aquela página lá da heap ou do índice cluster. Beleza? O que acontece? Imagina que você vai incluindo dados. Então, aqui, antes era de 1 a 10 que estava armazenado. Agora, você incluiu vários registros do número 8. Então, vai colocar aqui, numa página aqui do lado, que nem está mais perto. Aqui tem o registro de número 11, ele não está perto do 10. Isso vai ficando uma zona, né? O seu índice vai ficando bagunçado, a sua árvore vai ficando com os dados bagunçados, e para isso você precisa fazer o quê? Reconstruir ou reorganizar os seus índices. Eu não vou falar das diferenças de um e de outro, mas eu falei que índice precisa de manutenção justamente por isso, porque ele pode ir ficando fora de ordem. Então, é importante saber. Lembrando, o índice cluster, ele ordena os registros de uma tabela, ele também cria uma árvore, mas no último nível eu tenho os dados. Então, sonhos de consumo são consultas feitas pelo índice cluster, usando os atributos do índice cluster, porque é muito mais rápido de localizar, né? E os dados estão, assim, organizados de acordo com os atributos do índice cluster. Então, troféu joinha. E o índice não cluster, olha, no último nível ele tem o quê? Ponteiros que vão apontar lá para o índice cluster.
Eu posso ter vários em uma tabela, eles aceleram também as consultas, mas também devem ser criados com cuidado. E aí, gente, para finalizar, o que eu tenho para falar com vocês? Modelagem de dados é a grande sacada, tá? Modelagem de dados te ajuda a fazer consultas melhores, sofrendo menos, te ajuda a entender os seus dados, entendendo os dados você entende melhor o negócio. Where é vida. Comando delete, comando update, sempre tem a cláusula where. Se você não for usar, você comenta depois, mas sempre escreve primeiro a cláusula where para você evitar, na realidade, para você manter o seu emprego e evitar que o DBA fique te xingando. Join é fácil, se você entende o modelo, então lembrando, inner join, eu quero tudo do conjunto A, tudo que eu tenho em comum entre o conjunto A e o conjunto B. Left join, eu quero tudo do conjunto A, e do conjunto B eu só quero aquilo que tem em comum com o conjunto A. Right join, eu quero tudo do conjunto B, e do conjunto A eu só quero aquilo que está em comum com o meu conjunto B. E cross join, eu quero tudo dos dois conjuntos, inclusive o que eles têm em comum. Store Procedures são comandos armazenados, escritos na linguagem Transact SQL. Eles podem fazer inclusão, exclusão, alteração, mas eles também podem fazer creates, podem fazer drop, alter, aceitam parâmetros, tá? E os parâmetros podem ser de entrada e saída. Não necessariamente uma procedure tem uma saída, né? Ela pode ser só pode ter sido criada só para processamento de informações. Eu tenho as functions. O que é uma function? É um comando que, dado um valor, um parâmetro, o parâmetro é obrigatório ou não, ela devolve um retorno. Esse retorno pode ser escalar, ou seja, um único valor, ou pode ser uma tabela. Eu tenho visões, né? Eu tenho views, nossa, adoro views. Que são o quê? São visões dos dados. Dado um comando, ao invés de escrever um comando, eu escrevo o nome da view. A view normalmente ela é usada no lugar da tabela, então ao invés de escrever select, 20.000 joins, 50.000 campos, eu vou escrever select, as colunas from o nome da view. Triggers são gatilhos, normalmente associados a uma tabela, e executados em resposta a um evento. Use-os com cuidado. Né? É sempre bom tomar bastante cuidado com as triggers. Update com where, com join, sempre depois de testar. Usa o select primeiro, testa, avalia se os dados estão corretos e depois você faz o update. Respeito com os dados. Índices são lindos, aceleram suas consultas, mas conselho de amiga é teste. Pense bem. Por quê? Porque eles consomem recurso, porque eles precisam de manutenção, porque eles precisam ser bem pensados, porque eles impactam na escrita, consomem recurso, mas aceleram e muito, assim, a ponto de ter consultas que elas são inviáveis sem índices. Então, é um recurso muito legal. Índices podem ser cluster e não cluster. Né, um índice cluster por tabela e vários não cluster, depende da sua necessidade. E, na dúvida, gente, Dani Monteiro DBA em todas as redes sociais. Adoro conversar sobre banco, nem sempre consigo responder rápido, mas eu tento. E aí eu estou à disposição para a gente conversar. Lembrem aí de curtir a página do Rumakers Code, curtir o Databases SP. Acessem meu blog, dbforbeginners.com. Dani Monteiro DBA em todas as redes sociais. Eu agradeço a paciência de vocês. Mais uma vez eu peço milhares de desculpas pela live, porque o vídeo parou, eu comecei de novo, não, né? Reconectei, a gente continuou o assunto. Então, para quem eu esqueci de mandar o link, aí eu também peço desculpa. Foi a primeira vez que eu fiz live assim no Facebook, já agendada, coisa e tal. Então, essa primeira vez eu peço desculpa e a paciência de vocês, que na próxima vai ser bem melhor. E aí, de novo, me sigam aí no Twitter, eu tento compartilhar bastante coisa assim
de várias dicas, né, de banco de dados. Eu uso muito o Twitter, convido a todos para me seguirem, Dani Monteiro DBA, e meu blog de beforebeginners.com. Se cadastrem lá no blog, eu mando sempre novidades, coisas que eu acho importantes. E desculpem porque eu fiquei parecendo analfabeta aqui com a canetinha. E eu agradeço profundamente cada um. Muito obrigada por estar assistindo esse vídeo. Eu espero conversar com vocês outras vezes. Mais uma vez, desculpa pela live e até a próxima.